Estenda tuas mãos para cá, cheia do fogo de Jeová. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso. Meu Deus, aqui está o teu servo, Pai. Que mais uma vez, meu Pai, vai ser um instrumento nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, Senhor Jesus, fala, meu Pai, que a tua palavra, meu Pai, é uma parte, meu Deus, da armadura. E que nós possamos, meu Deus, manusear, meu Deus, a tua espada, Pai. O teu filho, meu Pai, vai, Senhor Jesus, trazer, meu Pai, mais uma palavra aos nossos corações, Pai. E eu creio, meu Pai, aonde a tua palavra toca, meu Pai, ela é eficaz, meu Pai, no que ela faz, Pai. Abre os nossos corações, meu Pai, porque quantas vidas, meu Pai, entraram aqui precisando ouvir a tua palavra, Pai. E eu creio, meu Pai, que se nós deixarmos, meu Pai, a tua palavra vai ser penetrada, meu Pai, nos nossos corações, nas nossas mentes, Pai. Usa o teu filho como sempre o Senhor tem usado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Só para a igreja na paz de Jesus, amém. Queridos, antes de você localizar Ageu, no capítulo de número 2 e o versículo de número 9, eu estava ali pensando quando o irmão Petros estava louvando a Deus, e eu pensando e imaginando, Salomão, ele escreveu 3 livros na Bíblia. O primeiro foi Cantares, o segundo foi Provérbios, e na sua velhice ele escreveu Eclesiastes. E eu pensei assim, irmão Petros, nem Salomão em toda a sua glória louvou como o irmão Petros. Deus do céu. Queridos, Ageu 2:9, por gentileza, aquele que possa ficar de pé, se fique de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver apenas o versículo de número 9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Tome seu assento aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu agradeço a Deus por estar junto com os irmãos aqui neste culto dos varões, e somente ser grato a Deus por tudo isso. Amados, nós encontramos no livro de Ageu, e o livro de Ageu, ele é o profeta da reconstrução do templo. Então, essa mensagem, ela vai ser aplicada para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque eu encontro aqui no livro de Ageu reconstrução, motivação e promessa. Então, Ageu, ele profetizou, o seu ministério começou no final do 6º século antes de Cristo, no período de pós-exílio, onde o povo de Deus, ele vinha do exílio babilônico, e agora ele foi levantado para motivar, para que incentivar o povo a reconstruir o templo que foi destruído pelos caldeus, a saber, o templo que Salomão, filho de Davi, tinha construído. É tão forte essa participação de Ageu, porque no livro de Esdras, o próprio Esdras, ele vai dizer que ele trouxe um grande avivamento, incentivando assim na época o governador de Judá, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué. Não Josué, sucessor de Moisés, mas outro Josué.
E aqui o texto, ele vai dizer que era necessário a reconstrução da casa do Senhor. E a gente entende, irmão, que aqui em Ageu, ele vai trazer uma aplicação de uma vida espiritual que precisa ser reconstruída. Porque a Bíblia vai dizer em Ageu, capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor, usando Ageu, dizendo para o povo, motivando o povo, subir ao monte e trazer madeira e edificai a casa. Quando eu olho sobre reconstrução, eu vejo que reconstrução ela tem processo. E quando ele fala subir ao monte, nós queremos entender que ele está falando para a nossa aplicação na vida espiritual sobre oração. Porque a Bíblia vai dizer que Moisés ele sobe ao monte, Deus ele entrega para ele as tábuas da lei, e as tábuas da lei ela vai dar limite ao homem, para que o homem venha respeitar as leis, para que ele venha entender que ele tem limites. Não é da forma que ele quer, mas do jeito que Deus ordena e do jeito que Deus quer. Por quê? Porque o próprio Deus, lá no jardim, ele disse para o homem, e ele disse para a mulher, que poderia comer de todos os frutos, somente não todas me convêm. Então, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus, e quando nos aproximamos de Deus, nós entendemos que nós temos limites, e que nós devemos entender que todas as coisas, até que me são licitação, todas as coisas, elas me são lícitas, mas não me convém, nem todas me convêm. Exemplo, o mundo aí fora, eles podem apostar na loteria. A igreja, ela não pode apostar na loteria. É só um exemplo. Exemplo, aí fora, os jovens ficam na igreja, tem compromisso para casar. Então tudo tem um limite. E na reconstrução espiritual é muito mais difícil do que construir. Porque reconstrução, ela vai dizer o quê? Que tem alguns entulhos que tem que ser tirados. Alguns entulhos que não vai fazer parte da sua vida. E para reconstruir, você tem que pegar esses entulhos espirituais e lançar fora da sua vida. Porque se reconstruir junto do mesmo entulho, sempre você vai passar dos limites com Deus. Então é por isso que a reconstrução espiritual é necessária na nossa vida. O livro de Ageu fala isso. Por quê? Porque quando fala de reconstrução do templo, na nossa aplicação para o culto, aleluia, dos varões, nós estamos falando da reconstrução, morada e templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós, eu e você. Então não adianta, tem que ser tudo certo, não pode fugir princípios e nem fugir dos processos. Então, primeiro é a oração, porque a oração a gente se aproxima de Deus, a oração nos faz mais íntimo de Deus, a oração ela nos aproxima mais do Criador, e a gente começa a entender que sem Ele nada somos, precisamos dele. Mas sem oração, a gente vai se distanciando. Com a oração, tem uma reconstrução. Então, irmãos, eu entendo que tudo na reconstrução de uma vida espiritual, o primeiro passo é a oração. É a oração. Depois ele vai dizer, trazei madeiras. Quando fala de madeiras, fala de obras. Por quê? Porque Romanos 14:10 vai dizer que todos nós vamos dar conta
Deus. Veja então, é oração, aí com a oração vem as obras. Por quê? Porque, irmãos, quando fala de obras, está falando das nossas atitudes, está falando como nós vamos nos comportar diante, aleluia, de um mundo que está aí cheio de mazelas, cheio de pecado. E numa vida de reconstrução espiritual, eu tenho que mostrar boas obras, dando bom testemunho. É por isso que Jesus, ele vai dizer para os discípulos em Atos 1:8 que era necessário permanecer em Jerusalém até que do alto viessem ser revestidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles seriam testemunhas de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo, aleluia, que é necessária essa reconstrução espiritual. Porque muitas pessoas estão aí, Roberto, aleluia, quem sabe, reconstruindo a sua vida espiritual em cima de entulhos. É por isso que você vai ver e falam coisas que machucam pessoas, tomam decisão que machucam pessoas, ferem pessoas, porque tem entulho espiritual. E é necessário. Nenhum que está ferido, ele pode cuidar de outro ferido. Primeiro sara, para depois sarar outras pessoas. Primeiro tem que ser sarado, tem que ter uma vida espiritual. E uma vida espiritual, irmãos, ela não é somente eu no meu quarto com a porta fechada orando. É quando eu saio de lá, eu também me apresentar para os homens como eu me apresento diante de Deus, com santidade, com respeito. E aí, quando sai de dentro do quarto, a gente vai se apresentar para as pessoas, e eles vão ter que olhar e ver em nossa vida Jesus. Jesus, irmão, é necessário. Glória a Deus. Depois ele vai dizer: edificai a casa. Irmãos, muitas pessoas têm edificado a sua vida, têm se alimentado, têm absorvido, se alimentado com tanto engano que nós estamos vendo por aí. E o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, aleluia, que a gente vai edificar a nossa casa, lá em Mateus 7:24 em diante. E ele chama um de prudente e o outro de insensato. Por quê? Porque ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e a pratica a palavra, ele é semelhante, o que ouve, o que é prudente, ele é semelhante ao homem que ele abre a cama e ele vai construir a sua casa, a sua vida com alicerce. E qual é o alicerce, irmão? É a palavra de Deus. Aí muitas pessoas ficam se deixando levar por doutrinas que não vêm de Deus. Tudo pode, tudo faz. Deus, ele só quer o coração. Deus, ele não se preocupa com isso. Deus, ele não se preocupa com aquilo. E não podemos nos deixar levar por essas doutrinas erradas, porque Deus, ele quer o homem não somente o coração, porque o homem, ele é corpo, alma e espírito. Ele quer o homem por inteiro. Um espírito voltado para Deus, as emoções voltadas para Deus e a vida edificada em Deus. Então nós temos que entender bem que Ageu, ele está dizendo, é necessário reconstruir. E aí ele vai dar uma promessa. Que promessa era essa? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quando o povo de Deus ouviu isso e entendeu isso, eles procuraram agora, irmão Zé Neto, reconstruir o templo.
você está precisando reconstruir na sua vida. Não adianta, enquanto não reconstruir, não sai do processo. Enquanto, aleluia, fica reconstruindo em cima de entulhos, não sai do processo, permanece no processo. Quando Moisés ele vai falar, aleluia, quando Moisés ele vai falar para Faraó, ele vai dizer: a ordem era essa, é que o povo saísse do Egito para adorar a Deus, e adorar 3 dias. Só que diante do processo, no deserto começaram a murmurar, a murmurar, a murmurar, a murmurar, e somente 2, Caleb e Josué, alcançaram a promessa. Então a gente começa a entender que Deus ele permite a gente andar no deserto para um processo de reconstrução. Aí ele fica dizendo: tira esta mania, tira este ceticismo, vai tirando isso que te atrapalha, para que saia do deserto para viver as promessas. O deserto não é lugar de matar crente. O deserto é lugar de crente para de ser um menino mimado, um menino cheio de manias, para ser um homem e uma mulher de Deus. Ah, é porque não vier aqui em casa também, não for no culto, vai ficar no deserto. Por quê? Porque eu olho na Bíblia Sagrada, irmão, aleluia, que Jesus ele passa por Mateus e vai dizer para Mateus o seguinte: segue-me. E Mateus largou tudo para seguir a Jesus. Então é necessário, Jesus ele te chamou, segue-me, então largue isso aí. Não adianta você trazer essa coisa que você tinha lá no mundo, que está atrapalhando o processo de Deus na tua vida. É reconstrução espiritual. Lembrando que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. Então nós temos que deixar algumas coisas, por exemplo, acessar sites que a Bíblia diz que não convém ao homem, aleluia, falar coisas que não convém, porque deixa eu dizer uma coisa, não é, irmãos, eu estar pregando aqui, o negócio é eu pregar lá fora, com o meu testemunho, porque eu pregar aqui, muitos pregam. O negócio é pregar seu microfone lá fora, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. E o processo espiritual, a reconstrução espiritual é necessária para que venha pregar lá fora, somente com testemunho. Aleluia. Mas hoje em dia está tão difícil a reconstrução espiritual, que parece que Jesus ele só vai voltar aqui no ano de 2300 e sei lá. E a Bíblia diz que ninguém não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E eu estava falando um dia desse, eu sempre vou falar. Quinta-feira eu estava falando que eu estava em casa orando um dia e eu ouvi nitidamente o toque da trombeta 2 vezes. Foi muito, irmão. Eu disse: meu Deus. Aí quando eu abri o olho, eu estava na oração, quando eu abri o olho, pronto, fiquei. Eu estou aqui, mas fala aí, está uma coisa errada. Aí até hoje eu estou aqui, como se diz, lá nos perdidos, matutando. O que eram aqueles 2 toques da trombeta que Deus me fez ouvir quando eu estava orando? Todos os dias, todos os cultos, Deus ele tem falado, é necessário abandonar isto, abandonar aquilo, para que venha ter uma vida, aleluia, onde as pessoas olhem e vejam Cristo em você. Aleluia. Mas como é que vai ser isso? Na reconstrução do templo. É necessário permitir. É necessário, muitas das vezes,
ir lá na olaria de Deus e dizer para Ele: tu és olheiro e eu sou o vaso. Mas ser sincero para Deus, porque Deus, Ele está esperando. Ele já sabe o que eu preciso, Ele já sabe do que você precisa. Ele quer que a gente se expresse diante dele e diga para Ele: eu sou um vaso, eu estou rachado, ou eu estou quebrado, mas tu és olheiro, e o Senhor pode me moldar, o Senhor pode me amassar, mas não me deixes aqui. Porque se você não sabe, nós estamos só de passagem aqui. Nós estamos só de passagem aqui. No dia que eu estiver com o meu carro andando, quem quiser ficar com o carro, eu sei que aqui ninguém quer, porque eu quero é com Jesus. Então a gente tem que fazer que nem os apóstolos. Os apóstolos, quando Jesus ele sobe aos céus, e quando eles foram batizados, houve o derramamento do Espírito Santo, eles todos os dias, eles ficavam como se pensando: é hoje que Jesus vai voltar, e eles iam fazer a obra, é hoje que Jesus vai voltar, e eles se santificavam, é hoje que Jesus vai voltar. O desejo deles era tão forte que Jesus ia voltar, que eles não se deixavam se embriagar com todas as coisas. Irmão, nós estamos vivendo um tempo tão forte da tecnologia, que ela, tudo bem, eu vou entender quando alguém vai dizer: vem também para ser bênção, veio, mas parece que ela está sendo menos bênção e está destruindo muitas vidas espiritualmente. Se você não consegue, joga fora, troca, compra um daquela lanterninha. Mas é melhor perder um celularzão bom do que perder a alma. É melhor perder o celular do ano do que perder a sua alma. É melhor não acessar mais aquele site do que perder a alma. É melhor chegar aí, e aonde você chegar, alguém olhar para você e dizer: ei, e hoje em dia está tão difícil isso, porque de primeiro você chegava, as pessoas perguntavam assim: você acredita, né? Aí você perguntava: por quê? Não, é por causa das suas vestes, é por causa do seu jeito, você é diferente. Hoje em dia, irmão, a gente não sabe mais, e são poucos. A gente olha e vê que serve a Deus. Por quê? Porque houve uma mistura. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe como foi, aleluia, que o reino do norte, ele parou, ele ficou estagnado depois da divisão? É porque a Síria, eles chegaram, os assírios chegaram, e eles não matavam, mas eles se misturavam para que viesse matar a linhagem. E é o que acontece. Vai se misturando, vai ouvindo música do mundo e adorando Deus dentro da igreja, vai assistindo coisas lá no mundo e pregando dentro da igreja, vai fazendo isso lá no mundo e aqui dentro da igreja fazendo a obra, vai estar lá no mundo e aqui fazendo aquilo que não deve. É construção espiritual, é necessário. Porque não adianta, irmão Zé Neto, eu prego aqui, mas lá na minha casa, o maior palavrão, o menor palavrão que sai, o diabo aplaude, é isso mesmo. É reconstrução espiritual. Pastor Júlio, o senhor poderia pregar outra coisa, mais ou menos? Irmãos, eu estou pregando para a igreja, aleluia, eu estou pregando para um povo que com certeza quer morar no céu, que quando Jesus voltar, quer fazer parte deste povo eleito, lavado, remido pelo sangue
gente vê exemplos bíblicos. A gente vai ver Esaú trocando a sua primogenitura por causa de um prato de guisado. A gente vai ver exemplos bíblicos. A gente vai ver o povo falando com o profeta Samuel e dizendo: nós queremos um rei como as nações nossas vizinhas também têm, rejeitando a Deus, porque as nações vizinhas tinham rei, então eles queriam também ser parecidos com as nações vizinhas como rei. É necessário a construção espiritual. É necessário fazer como aquela mulher que ela começou a procurar dracma, e ela foi fazer, aleluia, para o nosso entendimento, uma faxina, uma limpeza. Mas na vida espiritual é assim também. Ela veio na casa dela, mas ali também, aplicando para nossas vidas, é fazer uma faxina, é fazer uma limpeza, é dizer para Deus: entra aqui, abre a janela do coração, abre esta alma, abre esta vida para Deus, e dizer para Ele: tio de preta, acabou a minha vida. Porque a Bíblia diz, irmão, se tu tem alguma coisa com alguém, se reconcilia primeiro com ele e depois oferece a oferta, porque a oferta Deus ele não vai receber. E eu não estou falando só de oferta de dinheiro, estou falando de oferta de adoração, de louvor. Ele não recebe. Não é porque, não, irmão, o evangelho é isso. O evangelho é isso. O evangelho não é eu passar pela porta larga. O evangelho é eu passar pela porta estreita. O evangelho não é eu ficar, irmãos, aleluia, com confusão, com tititi, com tatatá com outra pessoa, não. O evangelho é de se aproximar, é de se reconciliar, é de pedir perdão. Esse é o evangelho. O evangelho que ele vai voltar. E ele vai olhar para nós. E nós vamos ser julgados pela nossa fé e pelas nossas obras. Se tiver com entulho chegando lá, não entra. Não. Tem um hino da harpa cristã que diz que no céu não entra pecado, é entulho, tira esse entulho fora. Tira esse entulho fora. Joga isso, porque esse entulho está virando uma âncora. Em vez de você navegar, você fica aí. E o pior de tudo, que o entulho, ele causa problema até no seio da família. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jonas, ele vai receber uma ordem de Deus, ele não atende. E quando ele está no navio, o navio começou a sacudir. Por quê? Porque ele tinha entulho. Faz como o cego, Bartimeu de Marcos 10, lança essa capa fora. Lança a capa fora. Vou falar aqui, Jesus está falando. Não adianta eu chegar aqui todo parecendo nossa, esse aí é santo dos santos. Mas nas quatro paredes o negócio é sério. Eu sei que todos nós estamos lutando. Eu não estou falando de fraqueza, eu não estou falando de falha, eu estou falando de reconstrução do templo. Reconstrução. Eu sei que algumas pessoas até viram, vai reconstruir, aí você derruba aquelas paredes de terra, aquelas coisas, nunca vai construir lá em cima. Pode até, quando
reconstruir a casa. Reconstrução é isso, irmão. Se limpa diante de Deus. Porque não adianta eu me mostrar para os homens limpo, mas para os olhos de Deus eu estou sujo. A gente engana o homem, mas ninguém engana. Engana-se aquele que pensa que engana Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não, ninguém não está vendo. Mas tem duas testemunhas fiéis: os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. E no grande dia, não, eu vi. Não, eu estava em quatro paredes. Jesus está me cobrindo com teu sangue, não é? Porque eu estava em quatro paredes, mas estava no motel. Mas eu vi. Por quê? Porque lá no mundo o casal vai para o motel. Mas na igreja, os casados, ele não vai para motel. Porque motel ele se deita todo tipo de abominação à palavra de Deus. Reconstrução espiritual é necessário, mas tem uma promessa nisso tudo. Qual é a promessa? Para que obedecer, ele vai dizer a glória desta última casa. Ele está dizendo: o que você iniciou, se você iniciar pelos princípios, passando pelos processos, a glória da última casa será maior do que a primeira. Não deixa, não saia do processo, permanece no processo. Pastor, está doendo, deixa. É o olheiro que está trabalhando na tua vida. Está doendo? Tá, mas é melhor doer, aleluia, e sair do deserto do que morrer no deserto. A obra, a glória da segunda casa será melhor, da última casa será melhor do que a primeira. E isso é uma promessa de Deus. Então a gente entende que Ele tem promessa para aqueles que vão buscar a reconstrução espiritual. Eu não tenho força para orar, pastor. No momento mais difícil da minha vida, eu não tinha força para orar, mas eu ficava 5 segundos, obrigado, me dá força, Jesus. Aí depois eu ficava, Senhor, me dá força, Jesus. Aí depois eu de novo, Senhor, me dá força. Aí Ele me dando força. Aí em vez de eu ficar só 10 segundos, 5 segundos, eu já estava ficando 1 minuto. Depois de eu ficar só 1 minuto, eu já estava ficando 5 minutos. Depois de 5 minutos, eu já estava ficando meia hora. Depois de meia hora, eu já não sabia mais quanto tempo eu estava na presença dEle, adorando, exaltando o nome dEle. Mas tem que passar o processo. Não foge do processo. Porque para onde você for, o processo vai com você. Aonde você for, o deserto vai estar lá te esperando. Aonde você andar, você vai ler e ver o deserto. Então nesta noite, Deus ele está dizendo para você e para mim: tira os entulhos. Pastor, eu não tenho nem entulho, não, estou limpo. Então continua. Continua. De vez em quando entrar o entulho, não deixa acumular, não. Joga fora. Vai jogando fora. Se lá na casa soltou um palavrão, corre pro joelho. Eu não quero mais soltar palavrão. Eu não quero mais falar palavrão. Se lá na tua casa está mentindo, dobra o joelho. Eu não quero andar mais com mentira. Porque a pessoa pensa que o céu só se perde pela prostituição. Vai. A mentira também atrapalha a chegar no céu. O engano também atrapalha a chegar no céu. As duas caras também atrapalham a chegar no céu. O fuxico também atrapalha a chegar no céu. Pastor, é muita coisa, meu irmão. Pastor, é difícil. Irmão, sim, mas também é fácil.
Como é que vai entender? Porque para mim é difícil, mas com a ajuda de Deus tudo fica fácil. Agora a pergunta é, você quer a ajuda de Deus? Eu quero. Então eu tenho que se achegai-vos a mim. Clama a mim. Invoca o meu nome. Veja, tudo ele está dizendo. Primeiro tem que descer. Quando o profeta ele foi falar para Naamã, ele vai dizer, vai lá para o Rio Jordão. E o Rio Jordão em hebraico quer dizer descer. Ele vai lá, desce, até ficar limpo, até não ter mais nenhum entulho, até não ter mais nenhuma sujeira. Desce! Aí eu vou encerrar, mas eu tenho que dizer algo. Mas aí isso até acontece. Muitos não querem descer porque o nariz não deixa. Desce. Não é que eu estou com medo de que vão pensar, não, irmão, tem medo de ir para o inferno. Desce. Não é porque temos medo das pessoas, mas não tem medo do inferno. Procura as pastoras, conversa. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E a ajuda vem desse processo de reconstrução do templo. Se coloque de pé, por gentileza. Eu queria saber se a banda sabe aquele quem já me sabe, né? Poderia louvar ele para nós, por gentileza? Passa já o microfone para quem é por direito. Aleluia. É necessário, irmãos. A igreja olha para cá, é necessário uma reconstrução espiritual todos os dias, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não vai ninguém chegar lá diante do nosso Deus. Ninguém vai chegar lá, aleluia. Perdoe até a palavra que eu vou dizer. Ninguém vai chegar com uma barata toda sem saber de nada, porque no grande dia ele vai dizer: tu esteve lá, tu ouviu a palavra. Esteve lá e ouviu a palavra. Agora cabe a mim tomar atitude. Cabe a mim. Deus, ele está sempre com os braços abertos. Ele está sempre com a mão estendida. Cabe a mim se eu quero ou não. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Fala com ele. Diga para ele. Apresenta esse entulho que está dentro de você. Mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Se tem alguém que está no nosso meio e quer entregar sua vida para Jesus, hoje é a noite.
sabe, meu Deus querido, aleluia, o processo. Meu Deus querido, aleluia, lá onde meu Pai querido tem atrapalhado de subir os degraus, de passar pelo processo, de sair do deserto. Vai lá, meu Deus, removendo. Vai lá, Espírito Santo, sarando. Vai lá, meu Deus, aleluia, e faz, meu Deus, como fizeste com o profeta Isaías. E manda um anjo trazendo, meu Deus querido, uma brasa de fogo, meu Pai, na tenaz, meu Deus querido, mas purifica, ó Deus amado, mas limpa, ó Deus eterno, lava, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a purificação, em nome de Jesus, receba a restauração, em nome de Jesus, receba o milagre, recebe, renove do céu da terra. Eu vejo águas purificadoras purificando vidas aqui. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus com alegria, com bastante alegria. E eu não vou essa rica oportunidade em nome de Jesus. Entrega o microfone para quem é por direito. Graças a Deus por mais uma linda mensagem, né? É muito gratificante, né? Só temos que agradecer a Deus, né? Pois é, meus amados irmãos, eu quero encerrar a minha participação agradecendo. Minha gente, o culto não terminou ainda, né? Queria agradecer a Deus em primeiro lugar por ter nos dado a oportunidade de aqui estarmos, né? Mais uma vez na frente deste trabalho, deste culto, né? E queremos agradecer também o irmão Diácono Eliel, que mesmo distante, né? Mas eu creio que ele deve estar dando umas piadas, com certeza, né? E aí nós queremos agradecer, porque mesmo de longe, mesmo ele viajando, mas ele estava empenhado para que este culto acontecesse dentro da normalidade, né? Graças a Deus por isso. Pois é, meu irmão, e aí nós queremos agradecer também os irmãos que aqui vieram, né? Prestigiar o Senhor Jesus. E quero agradecer os varões. Eu não vou nem falar nomes, né? Mas todos os varões que contribuíram, né? Falamos com cada um dos irmãos. A princípio nós não queria ofertar o lanche, né? Mas a gente falou com os irmãos e eles sempre gostam de nos obedecer, né? E aí cada um angariou aí uma quantia de dinheiro e deu para sair o lanche, né? E aí nós continuamos e não queremos deixar. Todo culto de varões é tradição, tem que ter lanche, tem que ter cesta básica, né? E assim, né? Pois é, meus amados irmãos, queremos agradecer aqui o irmão que nos arrumou essa cesta, né? O irmão Benil, né? Que sempre está nos ajudando na hora que a gente precisa dele, ele está pronto a nos ajudar. E agradecer também a nossas pastoras, pastor Júnior, por a confiança que tem nos dado, né? E queremos agora passar o microfone
Cadê a pastora Silmara? A pastora Silmara, mas. Não, a pastora Silmara aqui, para entrar esse sorteio, que aqui no pescoço parece que não está segurando em cima da junta, não. Aí já aqui eu já quero agradecer, né? Por tudo, né? E passar o microfone aqui para a pastora Silmara fazer o sorteio e seguir. Estão destino para ali, já não para invadindo ali. Pessoal, eu vou tirar aqui, depois tirar que vai fechar. Quarenta e nove. Quatro nove. Cem. Queremos avisar que só tem 3 cestas em sorteio, pastor, porque 2, as pastoras aí já 5, mais 20. Número 20. Quatro, 5, 45. Eu? Aleluia. Vai lá entregar lá pro bombeiro para tirar foto. Aqui. Vai tirar o retrato aí. Quase que o irmão Fernando não levanta a cesta. Francisca Cunha. Vamos continuar aqui, pessoal. 97. 97. Esse aqui é a minha idade, 35. Olha aí. Aleluia. Vai ganhando, vai falando mistério. Aí. Tira o retrato. Retrato. A idade do irmão Zé Neto, 48. 48, 48. Deu alguém aí? Deu não? Não. Ah, escreveu, cara. 55. 55, ninguém? Pastora Silvana, a sua idade, 21. Ninguém? Oh, meu Deus. Acho que era. Todo mundo sabe. Olha, eu vou contar aqui mais até 1000. 1000. Acho que perdeu. Perdeu. A idade
Da irmã Vitória, 72. Deu lá 72. Deixa eu ver. Ajuda aqui, irmão. Se eu não estou não vai levar isso aqui não, meu Deus. Dê aí pro irmão Anderson. É só essas três mesmo, né? Hã? Tá bom, meu filho. Essas duas aqui já estão doadas para as pessoas que estão aí precisando, amém? E eu sei que a igreja aqui, ela é abençoada. Em nome de Jesus. Pastor Silmara, a senhora vai encerrar? Vem aqui, por gentileza. Se coloque de pé em nome de Jesus. Queridos, amanhã tem escola bíblica dominical. À noite tem o culto de família, amém? E aqueles que estão aqui já estão convidados para estar conosco no culto, amém? Deus abençoe os varões que estão aqui, que participaram, em nome de Jesus, amém? Vou estar orando. Senhor nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, graças te damos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por esse culto abençoado, por cada um que adentrou por essas portas, Pai, que saiam daqui abençoados mais ainda, Senhor. Leva-nos em paz, meu Deus, para os nossos lares, nos dá uma noite tranquila, pois assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. Digam, aplaude Jesus, aleluia, salve o Senhor, a paz seja fechada, Deus, para o